A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu tenho uma palavra para abençoar a sua vida. E eu vou ler aqui o texto de 2 Reis, no capítulo 3, o versículo 9. E partiram o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom e andaram rodeando uma marcha de 7 dias e não havia água para o exército e nem para o gado que os seguia. 2 Reis, capítulo 3, vai narrar uma história interessante, onde Deus operou um grande milagre no meio do vale. A Bíblia diz que Jorão, rei de Israel, filho de Acabe, ele partiu para guerrear contra os moabitas e ele procurou o rei de Judá, chamado Josafá, que era um homem temente a Deus, para fazer aliança, para fortalecer o seu exército. E Josafá concordou com ele: eu vou na guerra com você, os meus homens serão como os seus homens, os meus cavalos como os teus cavalos, estamos juntos aí nessa guerra. E Josafá resolveu ir junto com Jorão, o rei de Israel. Então Jorão perguntou para Josafá: por que caminho nós vamos? Então Josafá falou assim para ele: vamos pelo caminho de Edom. Então, para a gente ir pelo caminho de Edom, vamos fazer aliança também com o rei de Edom. 3 reis fizeram aliança para lutar contra os moabitas. E eles saíram para invadir o território dos moabitas. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que esses 3 reis, eles rodearam numa marcha de 7 dias e a água acabou. E não havia água para o exército e nem havia água para o seu gado. Então eles estavam embaraçados no meio do deserto. Jorão coloca sua mão sobre a sua cabeça e diz: Deus nos trouxe aqui para nos entregar na mão dos moabitas, dos inimigos. Deus trouxe esses 3 reis aqui para entregar na mão do inimigo, sendo que Deus não estava fazendo nenhum mal contra ele. Eles partiram, não consultaram a Deus e eles estão agora numa situação difícil. Depois de 3 dias, depois de 7 dias de marcha, eles estão embaraçados no deserto, sem água para o exército e sem água para o gado. Agora eles vão vendo ali os soldados definhando, vão vendo ali o gado sem água para beber. Jorão fica desesperado e pensa assim: agora pronto, acabou tudo. Se a gente não morrer na mão do inimigo, a gente morre de sede aqui. Porque eles estavam lá no meio do deserto sem uma gota d'água. Eles precisavam de um milagre urgente. Jorão está desesperado diante daquela situação. Mas Josafá, que era um servo temente a Deus, ele vai dizer o seguinte: não tem nenhum profeta aqui para nós consultarmos ao Senhor. Um abraço para todos vocês que estão aí curtindo, vocês que estão aí assistindo essa live, esse vídeo. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida de uma forma tremenda. Diante dessa situação, Josafá vai dizer assim: não tem nenhum profeta para que eu consulte ao Senhor? Olha que sabedoria. A situação está difícil. Não vemos saída nem para um lado nem para o outro, mas podemos recorrer a Deus. Vamos consultar a Deus. Deus vai dar a direção. Deus vai nos tirar dessa situação. É assim que nós devemos fazer. É assim que nós devemos proceder. Vamos pedir uma orientação a Deus, vamos pedir um socorro a Deus. E Josafá, por ser um homem temente a Deus, ele vai dizer isso. Ele vai falar assim: vamos consultar ao Senhor. Não tem nenhum profeta aí? Então alguém disse para ele: tem um, chamado Eliseu, filho de Safate, aquele que deitava água nas mãos de Elias. Olha que Eliseu era servo, ele servia o profeta Elias, ele andava com Elias, ele lavava as mãos do profeta Elias. E agora quem está na condição de profeta é ele. Quando você resolve ser servo,
Quando você resolve servir, Deus também te coloca em posições privilegiadas, te usa de forma grande e abençoa o nome e glorifica o nome dele na sua vida. E agora, diante dessa situação, eles vão consultar Eliseu. Tem um profeta sim, aqui no meio do vale tem um profeta. Sempre vai existir um profeta. Em toda época de crise espiritual, sempre houve um profeta. Deus sempre vai levantar um profeta. Deus sempre tem uma pessoa que ele vai usar. E quando eles dizem o nome desse profeta, Eliseu, filho de Safate, aquele que deitava água nas mãos de Elias, então Josafá disse assim: está com ele a palavra do Senhor. Está com ele a palavra do Senhor sempre. Vai ter alguém que a palavra do Senhor está com ele. A palavra do Senhor não está com todos. Tem muita gente dizendo que Deus falou, que Deus não falou. Mas a palavra do Senhor está com ele. Isso é, esse homem aí, Eliseu, ele é boca de Deus. Vamos consultar a ele porque ele vai dar a direção. Ele vai orar ao Senhor e Deus vai nos tirar dessa. Para nós não morrermos aqui no meio desse vale. Para nós não perecermos na mão do inimigo e nem morrermos de sede. Então vamos consultar o profeta. Aí a Bíblia vai dizer que os 3 reis desceram a ele. Os 3 reis desceram a ele. Esse termo descer, ele significa se humilhar. Descer significa se humilhar. Os 3 reis, eles não ficaram lá no vale dizendo assim: vai lá e traz o profeta aqui. Vai lá e manda o profeta vir aqui porque a gente quer que ele consulte ao Senhor. Não, eles desceram a ele. Sabe o que Deus está dizendo? Que quando a gente quer ouvir Deus falar conosco, a gente tem que descer, a gente tem que se humilhar. Jeremias 18, Deus falou para Jeremias: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Quem quer ouvir a voz de Deus tem que descer. Quem quer ouvir Deus falar tem que se humilhar. Os 3 reis desceram a ele e foram procurar o profeta Eliseu para que Deus desse uma solução, para que Deus desse uma direção, para que eles não viessem a morrer no meio daquele vale. Feliz é o homem, feliz é a mulher que quando está diante de uma situação difícil, que quando está diante de um problema que não tem como resolver, e humanamente falando é impossível, vai buscar ajuda em Deus, vai buscar socorro em Deus. Feliz foi a hora que Jorão, ele procurou fazer aliança com Acabe, porque Acabe era um homem de Deus, e através de Acabe eles vão consultar o Senhor, e o Senhor vai dar a solução para eles saírem daquela situação. Olha, está com ele a palavra do Senhor, estava com o profeta Eliseu. Vamos até ele. Chegaram até o profeta Eliseu, e quando Eliseu viu Jorão, ele ficou indignado, porque Jorão era filho de Acabe. Acabe tinha irritado a Deus, tinha implantado o culto a Baal. Josafá, quando ele olhou para Jorão, ele disse assim: por que você está vindo me consultar? Vai consultar os profetas do teu pai e da tua mãe, vai atrás de Baal, vê se ele pode te tirar dessa situação. Então Jorão falou: não, Deus nos trouxe aqui para entregar na mão dos inimigos. Então, quando a Bíblia fala que o profeta Eliseu, ele olhou para Josafá, e sabendo que Josafá era um homem de Deus, ele disse assim: em respeito a Josafá, eu vou consultar o Senhor agora, e o que o Senhor me disser eu falo. Traze-me um tangedor, traz aí um tocador de instrumento de corda, porque eu quero aqui me concentrar, eu quero aqui me concentrar aqui no Senhor, para Deus me trazer a revelação, para Deus me dar a mensagem. E trouxeram um tangedor, e a Bíblia fala que quando o tangedor começou a tanger, a Bíblia diz que veio sobre ele a mão do Senhor, veio sobre Eliseu a mão do Senhor. Para quê? Para dar mensagem. Veio sobre Eliseu a mão do Senhor para quê? Para dar revelação. Veio sobre ele a mão do Senhor para quê? Para que ele viesse receber uma mensagem do céu e entregasse a mensagem para aqueles 3 reis. Quando Ezequiel estava lá na Babilônia,
A Bíblia diz que veio a mão do Senhor também sobre ele. Em Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ezequiel está dizendo. Veio sobre mim a mão do Senhor e me fez sair no espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E ali Ezequiel ia recebendo a mensagem de Deus, ia entregando, era uma visão, ia entregando, ia falando o que Deus mandava falar. Eu quero que você entenda aqui o que é ser um profeta. Ser um profeta é ser boca de Deus na terra. Ser um profeta é ser uma pessoa que está na posição para que a mão de Deus venha sobre ele e traga a mensagem para ele entregar. Não é essa lorota de hoje em dia aí de dizer eu profetizo, eu declaro, eu decreto. Isso aí não são profetas, são profetizadores, são enganadores. Como se ele tivesse o poder de determinar, ou de declarar, ou de dizer eu profetizo e as coisas acontecerem. Não era assim que acontecia e não é assim que acontece. A palavra de Deus, ela não está na boca de qualquer um. Tanto que Josafá ele disse assim, está com ele a palavra do Senhor. Agora, o que vai acontecer? Deus vai usar o profeta Eliseu ali naquele vale para dar a solução com uma mensagem que veio de Deus. Não foi uma mensagem fabricada no coração dele, foi uma mensagem direta de Deus. Traz aí um tangedor e veio sobre ele a mão do Senhor, veio para trazer a mensagem, veio para dar a revelação. Quando Deus chama Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, no versículo 9, Deus vai falar com Jeremias que escolheu ele para ser profeta, e ele vai dizer, eu não sei falar, e Deus vai dizer para ele assim, antes que tu se formasse eu já havia te escolhido, antes que tu saísse da madre da sua mãe eu já havia te santificado, as nações eu te dei por profeta, não diga eu não sei falar, eu não sou uma criança. Aí a Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 1 versículo 9, e estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, a mão do Senhor sobre ele, e tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. No meio de todo aquele vale havia um profeta. Hoje em dia as pessoas estão dizendo que todo mundo é profeta. Hoje em dia parece que está chovendo profeta de Araque. Profetas que estão falando que Deus falou, que Deus não falou e não está acontecendo nada. Aqui está o resultado de quem está debaixo da obediência, de quem está com a vida consagrada, de quem está preparado para receber a mensagem de cima e entregar embaixo. O profeta não saiu dizendo assim, eu profetizo que Deus vai mandar chuva. O profeta não chegou no vale dizendo assim, as minhas palavras têm poder para fazer os moabitas recuarem. Não. Ele não chegou decretando nada, ele não chegou declarando nada e nem chegou dizendo eu profetizo. Ele disse aí, traze-me um tangedor, porque eu quero aqui me concentrar com Deus aqui, porque a presença de Jorão me deixou um pouco irritado. E agora o tangedor está tocando e a mão do Senhor veio sobre ele. Quando a mão do Senhor veio sobre ele, Deus vai dar a revelação, Deus vai dar a mensagem, Deus vai dar a direção, Deus vai dar a solução. E veio sobre ele a mão do Senhor. Aí ele vai dizer para aqueles reis, vai dizer o seguinte, Deus deu uma ordem para vocês cumprirem. Vocês agora vão precisar cavar muitas covas nesse vale. Vocês vão ter que cavar muitas covas, muitos buracos nesse vale aqui. Porque assim diz o Senhor, vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva. Porém, este vale vai se encher de água. Este vale vai se encher de água. Vocês não vão ver vento e vocês não vão ver chuvas. Mas o vale vai se encher de água. Mas primeiro vocês têm que cavar covas. Cavem covas. Fazei neste vale muitas covas. Façam muitas covas. Essa foi a mensagem que Deus deu para que aqueles reis saíssem da situação que eles estavam, para que eles pudessem contemplar o milagre de Deus no meio do vale. Primeiro consultou a Deus, a mão do Senhor veio sobre o profeta e a mensagem veio do alto. Deus está dando uma ordem,
fazei neste vale muitas covas. Olha, vocês não vão ver chuva, vocês não vão ver vento, porque é o vento que traz a nuvem. Vocês não vão ver nuvem, não vão ver chuva, não vão ver vento. Mas se vocês cavarem as covas, muitas covas, vocês vão receber água para vocês beberem, para o gado beber, para o exército beber, e ninguém vai morrer no meio desse vale. Agora eu quero que você entenda uma coisa aqui. Deus deu uma ordem para cavar cova, e o profeta disse assim: além de água, Deus também vai dar vitória sobre os moabitas. Mas para eles receberem a vitória, para eles contemplarem o milagre no meio do vale, para eles receber aquilo que eles estavam necessitando, que era a água, que era o milagre, para eles receberem a providência de Deus, eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que cavar muitas covas. Primeiro se consulta a Deus, depois Deus usa o profeta. E depois que Deus usa o profeta, a gente acredita naquilo que o profeta falou. Não estou falando falso profeta, estou falando profeta verdadeiro. Estou falando aquele que a palavra do Senhor está com ele. Esse que é a boca de Deus verdadeiramente. Não são os enganadores. É esse que Deus está falando por intermédio dele. Esse que serve a Deus verdadeiramente. E aqui eles precisam de obedecer aquilo que foi falado. Lembra de Josafá? Veio uma grande multidão contra ele. Ele reuniu o povo, foi para dentro da casa de Deus, começou a orar. Deus usou um profeta, disse: a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Nessa peleja não tereis que pelejar. Ide ao encontro deles. E enquanto eles foram louvando, adorando, Deus fez a obra. Deus desbaratou o exército inimigo. Porém, Josafá disse assim: crede no Senhor vosso Deus e estarais seguro. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Então temos que crer em Deus e temos que crer nos profetas. Profetas verdadeiros, que não são muitos. Profetas verdadeiros, que pode contar no dedo. Por isso que Josafá perguntou: ainda existe algum profeta? Em toda época sempre foi assim. Na época de Eliseu, Naamã foi ser curado, foi procurar o rei de Israel. O rei de Israel se perturbou, rasgou suas vestes, disse: eu posso dar vida ou tirar vida, eu posso curar alguém? Então um mensageiro chegou e disse assim: olha, o profeta Eliseu mandou Naamã ir até ele, e ele saberá que há profeta em Israel. Profeta verdadeiro não são muitos. Na época do rei Ezequias, ele foi, na época do rei Josias, ou Ezequias, ele foi consultar o Senhor. Tinha uma profetisa chamada Ana. Tem alguém aí que Deus está usando a boca dela? Tem a profetisa chamada Ulda, perdoe-me, Ulda. Então foram até Ulda, e Ulda falou assim: porque esse homem me temeu, então a misericórdia de Deus vai alcançar ele, e o juízo não virá. Agora, eles estão no meio daquele vale, porém Deus falou assim: cava cova. Aí eu te pergunto, cavar cova é fácil? Aí eu te pergunto, cavar buraco é fácil? Você já cavou algum poço alguma vez? Você vai construir uma casa, você tem que fazer aquelas sapatas, aqueles buracos para colocar o concreto. É fácil? Não. Faz calo nas mãos. É um serviço duro, cavar cova. E Deus falou assim para vocês cavarem as covas, porque vocês vão receber água. Eles estão em pleno vale, um lugar deserto. Aquele solo é duro como um concreto. Eles não têm uma picareta, eles não têm enxada, eles não têm pá. Mas qual é a ordem de Deus? Cavem muitas covas. Façam muitas covas nesse vale. Vocês não vão ver chuva, não vão ver vento, porém esse vale vai se encher de água. Mas tem que fazer o quê? Cavar a cova. Aí as pessoas pensam: por que Deus não dá um caminho mais fácil? Por que Deus não dá uma solução mais fácil? Por que Deus, na visão de alguns, complica? Deus não complica, porque a gente quer vitória, mas a gente não quer pagar o preço. A gente quer vitória sem sacrifício, mas Deus mandou cavar cova. Você sabe o que significa cavar cova? Cavar cova significa oração. Cavar cova significa um trabalho de esforço. Isso fala sobre oração. Você que está aí me assistindo, talvez você esteja num problema muito sério. Talvez você não tenha nem dormido à noite.
preocupado com situações que você precisa resolver ou que Deus precisa resolver, situações financeiras, situações conjugal, situações na família, situações de enfermidade, de doença, e você fala, como é que eu vou sair dessa situação? Você está no meio de um vale, a situação está difícil, você olha para um lado e para o outro, não vê solução, então agora você vai consultar o profeta, Deus vai falar com você, aí você precisa fazer o que Deus está mandando você fazer, para que você venha receber o milagre. Eu pensei que fosse mais fácil. Deus manda cavar covas, muitas covas, e cavar covas significa oração. Orar não é fácil, mas através da oração o milagre vem. Orar é um negócio difícil demais, mas quem ora vê milagre acontecer no meio do vale. Sem oração não tem milagre, sem oração não tem vitória, sem oração não tem providência no meio do vale. Orar é difícil. Você já viu pessoas dizer assim, eu gosto de orar? Eu vou ser bem sincero para você, eu acho que ninguém gosta de orar. Se você me perguntar, pastor Manuel Correia, você gosta de orar? Eu vou dizer não, eu não gosto de orar. Aí se você me perguntar, você ora? Oro. Por que você ora? Eu oro porque eu preciso. Eu oro porque eu gosto do resultado da oração, e todo mundo gosta. Quem não gosta de bênção? Quem não gosta de unção? Quem não gosta de milagre? Todo mundo gosta. Isso é resultado de oração. Mas gostar de oração, se a gente gostasse de oração, a gente orava aí pelo menos umas 10 horas por dia de oração, não é verdade? Fosse algo prazeroso, algo que a gente gostasse. Oração é sacrifício. Oração é algo difícil. Olha o que Paulo fala em Colossenses capítulo 4, versículo 12, na parte B. Combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Paulo está dizendo para os crentes da igreja de Colosso, ele está dizendo assim, combatendo sempre por vós em oração. Essa palavra combatendo, no original, é agonizo, que quer dizer agonizar. Isso dá uma ideia de luta corpo a corpo, agonizando. Paulo fala, estou combatendo sempre por vós em oração. É uma luta corpo a corpo. Deixa eu te falar os dois inimigos da oração, de cavar cova. Os dois inimigos, sabe qual é? A nossa carne e o diabo. O diabo não quer que a gente ore, e a nossa carne não pede oração. O diabo, ele armou uma estratégia através dos inimigos de Daniel, lá na Babilônia, que eles fizeram uma armadilha que ninguém poderia fazer petição a rei algum ou a Deus nenhum durante 30 dias. E Daniel orava 3 vezes ao dia na sua janela de banda para Jerusalém. O rei assinou o decreto que seria jogado na cova dos leões quem fizesse petição a rei algum, ou a autoridade alguma, ou a qualquer um Deus durante aquele período de 30 dias. E Daniel, a Bíblia diz que Daniel, ele viu o edito, ele viu o decreto, ele viu a sentença. Ele parou de orar? Ele não parou de orar. O diabo, ele arma estratégia para a gente parar de orar, porque se a gente cavar cova, tem milagre, se não cavar, não tem. E aí Daniel parou de orar? Não, a Bíblia diz que ele fez como ele fazia sempre, se pôs na janela de banda para Jerusalém, levantou as suas mãos para orar, e ele foi preso, e ele foi levado para a cova. Porém os leões não devoraram a Daniel, sabe por quê? Porque Deus entrou na cova para fechar a boca dos leões e glorificar o nome dele na vida de Daniel. Dario teve que assinar lá um decreto para que todos temessem, tremessem perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus que livra, ele é o Deus que opera e que faz maravilha. Daniel era homem de oração. O diabo, ele não quer que você ore, e a sua carne também, ela não quer oração. Cavar cova no vale para ter milagre. Deus não ensinou um outro caminho mais fácil. É esse o caminho do milagre. É esse o caminho da manifestação da glória de Deus.
Olha, os exércitos estão tudo com sede. Poderia falar, poxa, a gente já está com sede, a gente já está cansado depois de uma marcha dessa, ainda vamos fazer esse esforço físico todo, a gente vai suar muito, a gente vai ficar com mais sede, a gente está arriscado a morrer aqui nesse deserto. Não interessa, a palavra de Deus é essa. O profeta de Deus, Eliseu, falou assim: vocês vão cavar covas e muitas covas, não são poucas. Vocês não vão ver vento, não vão ver chuva, porém esse vale vai se encher de água. Deixa eu te perguntar, se não cavasse cova, ia ter água? Não, porque tem coisa que é para Deus fazer, mas tem coisa que é para nós fazermos. Cavar cova é conosco, orar é conosco, milagre é com Deus. Cavar cova é com você, é comigo. Cavar cova é conosco, orar é conosco, mas o milagre a gente não sabe fazer, Deus ele vai fazer. O primeiro adversário da oração é o diabo e o outro é a nossa própria carne. A nossa carne não quer oração. Sabe o que a nossa carne quer? Sorvete. Sabe o que a gente quer? Passeio, divertimento, churrasco. É isso que nós queremos. A nossa carne não quer oração. Para você ter uma ideia, a igreja tem 200 membros. Você fala assim: amanhã nós vamos fazer uma reunião de oração. Vai ser somente oração. Você colocar 1 hora, 1h30 de oração. Me diz quantos vão na igreja para orar. Me diz quantos vão querer entrar no vale da oração para cavar cova. Antigamente as Assembleias de Deus nas sextas-feiras tinha vigília de oração que ia de 11 da noite até as 5, às 6 da manhã, o dia raiar. Mas me diga, se a gente fizer uma vigília de oração de 11 da noite até 6 da manhã, quantos que vão cavar cova? Ah, ninguém quer cavar cova não, pastor. Todo mundo quer milagre, mas ninguém quer cavar cova. Se não quer cavar cova, também não tem milagre. É isso que Deus está falando para nós. Deus está dizendo, através do profeta Eliseu, para aqueles homens: olha, vocês vão cavar cova, muitas covas, e os milagres o milagre vai acontecer, a água vai chegar, a providência vai chegar, a mão de Deus vai entrar no negócio, vocês vão glorificar o nome dele, vocês vão ser renovados nesse deserto, não vai morrer o exército, não vai morrer o gado, não vai morrer ninguém, porque Deus vai manifestar a glória dele. Cavar covas. Oração, ela está associada a sacrifício. Todos os dias eu vou pela manhã para o templo para orar. Hoje mesmo eu fui, oro de 7 às 9 da manhã lá no templo. E hoje eu fui para orar. Às vezes eu vou um pouco mais cedo, acordo mais cedo. Aí hoje eu acordei um pouco mais cedo, fui mais cedo. Eu dobrei meu joelho 6h30 para orar. Me deu um sono tão grande, estava me dando um sono tão grande, eu estava forçando ali para conseguir orar. E eu estava lutando para conseguir orar. Paulo não falou agonizando? Luta corpo a corpo, uma batalha, um sacrifício. E eu estou ali, lutando ali, levando a minha mente cativa para orar. E eu estou ali naquela batalha, naquela luta. Estava sozinho na igreja orando. E aquela batalha, aquela luta. E depois eu pensei assim: eu não sei se é a minha carne, porque nós somos frágeis, né? Nós somos vasos de barro limitado. Eu não sei se são as minhas fraquezas ou se é o diabo. Mas na realidade a gente tem que lutar contra os dois. Lutar contra a nossa fraqueza carnal, né? E lutar contra o diabo para a gente poder orar. Não é fácil cavar cova. Pega aí uma picareta, vai lá para o teu quintal, lá naquele sol de 35, de 40 graus, e vai metendo a marreta lá, vai metendo a cavadeira, vai metendo a picareta, vai lá, cava um buraco, lá cava um poço para você ver. Não é fácil, é difícil. Orar não é fácil, orar é difícil. E a Bíblia associa a oração a sacrifício. Olha o que Deus vai dizer aqui em 2 Crônicas. Esse versículo que é muito conhecido e hoje em dia está sendo muito falado por aí, que é o 2 Crônicas 7:14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo aí que é bastante conhecido, e nessa época que nós estamos vivendo agora aí de coronavírus, ele está sendo muito proclamado, esse versículo, mas o contexto dele, eu vou ler aqui o contexto. 2 Crônicas 7:11, na parte A diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor. Salomão tinha acabado de construir a casa,
estava inaugurando a casa de Deus. E no versículo 12, ele diz assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão. Deus apareceu para Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração. Salomão está orando, Deus está ouvindo a sua oração. Deus aparece para ele e fala: Salomão, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. Deus escolheu aquele templo como casa de sacrifício. Aí você vai dizer: mas antigamente as pessoas adoravam a Deus levando os animais para sacrificar. Sim, mas Deus está associando aqui oração com sacrifício. E você vai ver que oração é um sacrifício, oração é uma batalha, oração é uma luta, é cavar cova. Mas quem cava cova vai ter água. Essa água, ela fala do Espírito Santo. Você não vai ver um crente cheio do Espírito Santo se ele não for um crente de oração. Porque um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, o espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, sobre os teus descendentes. Então você pode observar que essa água também que o povo está precisando ali naquele deserto, ela também tem um símbolo aí do Espírito Santo. Quando a gente cava a cova, quando a gente ora, a gente recebe a água. Quando a gente busca a Deus em oração, Deus vai encher a nossa cova, a nossa vida do Espírito Santo de Deus. Não só para a gente ter para nós, mas para a gente também distribuir. A Bíblia está associando a oração ao sacrifício. Orar não é fácil. Orar é uma batalha, mas orar é necessário. Olha para a igreja primitiva. A igreja primitiva era uma vida de oração, e não é só oração, é a perseverança em oração. É oração incessante. Jesus nos deu vários exemplos sobre o dever da gente orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18 fala sobre aquela viúva que importunava o juiz iníquo até que ele atendesse a sua causa. E Deus está dizendo para a gente perseverar em oração. Jesus também falou ali em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 5, que aquele que bate a porta abre, que aquele que pede recebe, aquele que procura acha e aquele que busca encontra. E Jesus vai dizer sobre o dever da gente perseverar em oração, da gente ficar batendo na porta de Deus, da gente ficar procurando, isso é, da gente cavar cova. Jesus está te ensinando a cavar cova. Você quer milagre, não quer? Você quer a presença de Deus na tua vida, não quer? Você quer ver Deus fazer o sobrenatural dentro da tua casa? Você quer ver Deus fazer o sobrenatural através da tua vida? Não tem outro jeito, somente cavando cova, somente orando, mergulhando numa profundidade com Deus. E não cava pouca não, cava muita cova. E não cava cova rasa não, cava cova funda para receber bastante água. E Deus tem muito para dar, mas nós vamos receber de acordo com o nosso esforço. A gente quer bênção sem fazer esforço. A gente quer vitória sem buscar a Deus. A gente quer milagre sem pagar o preço. 4 homens levaram um paralítico até Jesus. A casa estava cheia, não tinha por onde entrar. Eles deram um jeito de entrar. Eles pegaram a escada, subiram em cima do telhado, abriram um buraco em cima da casa e desceram na frente de Jesus. Sabe o que aconteceu? Saíram dali abençoados. O paralítico foi salvo e curado, e o nome de Deus foi glorificado. Eu costumo dizer o seguinte: quer moleza? Come gelatina ou pudim de leite condensado. Quer vitória? Paga o preço na oração. Cava cova. Olha, o profeta falou: vocês têm que cavar cova, muita cova, porque vocês não vão ver vento, não vão ver chuva. Vocês olharem para cima, não vai ter nuvem não, mas a água vai chegar. Mas por onde essa água vai chegar não interessa. Deus tem suas formas de trabalhar. Isaías 55 fala que os caminhos de Deus, eles não são os nossos, eles são mais altos. E os pensamentos de Deus são mais profundos. A palavra para você nessa hora é cava cova, já que você quer milagre. Faz uma cova dentro do teu quarto, faz uma cova dentro da sua sala, faz uma cova na tua cozinha, sei lá onde, o melhor lugar que você tiver para orar. Faz uma cova lá na sua igreja,
faz uma cova, vai cavando, não é fácil não, você vai suar, você vai se esforçar, você vai lutar, mas você vai ver o milagre de Deus acontecer. Olha como a Bíblia, ela associa a oração ao sacrifício. Olha, Mateus capítulo 21, versículo 13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tende convertido em covil de ladrão. Sabe quem foi que falou isso? Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus entrou dentro do templo com um chicote. Jesus não entrou com microfone, não. Jesus entrou com chicote dentro do templo, porque Jesus estava vendo algumas coisas dentro da igreja que ele não estava se agradando. O que era? A comercialização da fé. Ele estava comercializando a fé. E Jesus, ele vai ali com um chicote e ele mete o chicote naquelas pessoas que estavam dentro da igreja. Ele mete o chicote naqueles que estavam comprando, nos que estavam vendendo, porque Jesus reprova quem vende o evangelho e Jesus reprova quem compra também, porque se não tivesse o comprador, não tinha o vendedor. O cara chega ali na esquina e oferece um smartphone que custa R$1.000 por R$150. Aí o cara, para levar vantagem, ele fala assim, poxa, R$1.000, eu vou comprar, eu vou me esforçar aqui, vou arrumar 150 e vai comprar. Só que ali ele está sendo receptor de um furto. O ladrão roubou o celular de R$1.000 de alguém e vendeu. Quem está errado? Todos os dois estão errados. E tem cadeia para quem rouba e tem cadeia para quem compra o roubo. E Jesus também meteu o chicote em quem vende o evangelho e quem compra o evangelho. A casa estava cheia, a igreja estava cheia, mas Jesus não estava satisfeito. O que adianta a igreja estar cheia e Jesus não está satisfeito? Jesus entrou com chicote, Mateus 21, versículo 12, ele entrou com chicote. Aí ele vai dizer essas palavras aqui, ele vai dizer o seguinte, está escrito, ele está mencionando lá o que Isaías já havia profetizado, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus está dizendo, a casa dele será chamada casa de oração. Aí eu te pergunto, será que os nossos templos têm sido casa de oração? Ou será que os templos de hoje têm sido casa de espetáculo? Ou será que os templos de hoje têm sido casa de show? O que será que hoje nós estamos fazendo dentro do templo? O que será que nós estamos fazendo dentro da igreja, né? Porque nós sabemos que nós somos a igreja, mas também é um lugar de adoração. Jesus expulsou, porque Jesus não tolera coisas erradas dentro da casa dele. E agora Jesus fala assim, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vocês transformaram em covil de ladrão. Aí, irmãos, a Bíblia vai dizer no versículo 14 o seguinte, e foram ter com ele no templo cegos e coxos, e todos ele o curou. Jesus estava querendo curar lá dentro da igreja. Jesus estava querendo curar lá dentro da sinagoga, mas não podia curar, porque o que estava acontecendo lá estava atrapalhando a presença dele. Agora tu imagina, uma igreja cheia e Jesus do lado de fora. Está igual a Odisseia, Apocalipse 3:20. Jesus fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Para quem Jesus está falando? Uma igreja rica, uma igreja poderosa, uma igreja que dizia, eu não tenho falta de nada, ele batia no peito e dizia, sou rico, e Jesus falou que nada, vocês são cego, pobre, miserável e nu, e eu estou do lado de fora querendo entrar, se vocês quiserem abrir a porta eu vou entrar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui, tem muitas igrejas que eles não querem deixar Jesus entrar, porque se Jesus entrar, ele vai tirar a bagunça que está lá dentro. Se Jesus entrar, ele vai limpar a sujeira, ele vai arrancar o pecado, ele vai tirar a venda, a comercialização do evangelho, ele vai tirar tudo isso. Agora, depois que Jesus tirar, o que vai acontecer? Os milagres. E foram ter com ele cegos e coxos, e todos ele curou. Os milagres aconteceram depois que Jesus entrou e fez a limpeza. Mas escuta o que eu vou te dizer. Ele falou assim, como está escrito, a casa do meu pai será chamada casa de oração. E ele vai fazer uma referência a Isaías. Isaías 56, versículo 7. Presta atenção. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração.
os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Ó, tá sempre associando oração a sacrifício, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas cavar cova é difícil. É mais fácil a gente fazer o nosso show particular, porque cavar cova é muito difícil, mas é através de cavar a cova que as águas vêm. É através de cavar a cova que o Espírito chega. É através de cavar a cova que os milagres verdadeiramente acontecem. Então, sabe o que aconteceu? Eles começaram a cavar covas no deserto e foram cavando as covas. Eu creio que alguns não tinham fé, falaram, eu não vou cavar cova, não vai ter chuva, não vai ter vento, de onde que essa água vai vir? Porque sempre tem os incrédulos. Eu creio que aquele que tinha uma fé muito pequena, ele cavou uma covinha pequena do tamanho do Amon, falou, se vier água aqui, tá bom, se não vier, vou só fazer o teste. Eu creio que outros ficaram só observando e disseram assim, vamos ver se vai ter água mesmo, aquele ali cavou, vou ver se vai ter ou se não vai ter. Então a Bíblia diz que as águas vieram, depois que as covas estavam cavadas, as águas vieram do caminho de Edom. Sabe quem estava trazendo água? A mão do Todo-Poderoso. Deus providenciou a água veio chegando e aonde a água passava, ela ia enchendo as covas. Deus está falando com você para você fazer cova. E se você cavar uma cova funda, você vai receber muita água. E eu já te falei que um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Ele fala que derramarás água sobre os sedentos e o Espírito dele sobre a tua posteridade. Então agora as águas vêm chegando, eu imagino a alegria daquele povo no meio daquele vale, gritando e se alegrando, e a água entrando nas covas. Quem tinha uma cova, 2 covas, 3 covas, começou a se alegrar. Aquele que cavou uma grande cova se esforçou muito, mas ele está vendo a sua cova cheia de água, dá não somente para ele beber e para o seu gado, e para ele mergulhar dentro dela. E agora lá no meio daquele vale, o povo sendo revigorado, renovado, porque a água chegou. Aí quem não tinha cova, quem não teve fé, quem não acreditou, foi pedir água na cova daquele outro que tinha uma cova grande, não é? E aquele que cavou uma covinha só pequena, só deu para ele beber, não deu nem para o gado dele beber. Aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar aquele outro que tem 3 covas, ou 4 covas, ou uma cova grande, e vai falar assim, pelo amor de Deus, me dá um pouco dessa água aí. Sabe o que Jesus está falando? Que os cavadores de cova, porque eu sei que tem muitos aí me ouvindo, os cavadores de cova, as pessoas procuram eles. Sabe por que procuram eles? Porque eles têm algo para dar. Mas só tem algo para dar quem cava a cova, quem vive em oração. Quem não vive em oração vive de mentira, de lorota aí no Facebook, fazendo live, dizendo que Deus está falando isso, que Deus está mostrando aquilo, enganando o povo. Por quê? Não tem coragem de cavar a cova, não tem coragem de pagar o preço, passar uma madrugada em oração para Jesus mandar água, para Jesus mandar o Espírito Santo, para Jesus mandar unção, para Jesus mandar o poder, para Jesus manifestar a glória na vida dele. E agora, meu querido, as covas estão cheias de água, e aquele que tem uma cova maior, uma cova funda, ele está distribuindo água para as outras pessoas. E Jesus está falando para você que é pregador do Evangelho, para você que Deus te chamou para louvar o nome dele, para fazer a obra dele, que você precisa cavar a cova, porque Jesus quer te dar, Jesus quer te encher, Jesus quer fazer transbordar. Jesus não quer que você esteja somente no raso, mas Jesus quer te levar na profundidade. Jesus quer te revelar coisas profundas. Jesus quer abrir os teus olhos, te dar uma visão de água, uma visão ampla. E agora eles estão ali revigorados, eles estão ali abençoados, eles viram milagres de Deus depois que eles cavaram aquelas covas. Então a Bíblia diz que agora o inimigo, ele soube que esses 3 reis estavam lá embaraçados no deserto. Pela manhã eles souberam e disseram assim, vamos até lá, porque nós vamos agora capturá-los. E o rei dos Moabitas reuniu o seu exército para sair, para lutar contra os 3 reis, dizendo, eles estão embaraçados lá no meio do deserto. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que pela manhã, o povo já revigorado, foi adorar a Deus, glorificar a Deus, né? E vem o inimigo. Só que quando o inimigo sai pelas portas da cidade, o inimigo olha para o solo. Os moabitas veem sangue, eles veem muito sangue sobre o solo.
E eles começam a se alegrar e dizer assim: os reis se mataram, eles mesmos lutaram um contra os outros, é muito sangue, morreu todo mundo. E disseram: a presas moabitas, largaram as armas, não se preocuparam com nada. Vamos ao despojo, vamos pegar as roupas, os cavalos, vamos pegar tudo que eles têm, porque eles estão mortos, tem muito sangue, morreu todo mundo. E eles saem correndo, os moabitas, pensando assim: pronto, peguei, agora ganhei a batalha. Agora eles mesmos já se mataram uns aos outros. E eles foram todos felizes, pensando que o povo que estava ali naquele vale já tinha morrido, mas eles não era sangue o que eles estavam vendo. Sabe o que eles estavam vendo? Aquelas águas que Deus mandou, o sol, ele nasceu, aquela cor avermelhada, e refletiu naquelas águas a cor vermelha, e eles pensaram que era sangue, mas não era sangue, era água. Deus confundiu os inimigos. E agora eles estão ali olhando, pensando assim: é muito sangue, morreu todo mundo, que nada. Deus confundiu os inimigos. Deixa eu te dizer uma coisa: vai para o vale da oração, cava a cova, Deus vai confundir os teus inimigos. Tem gente querendo puxar o teu tapete, tem gente querendo te derrubar. Vai, cava a cova aí que você vai ver que Deus vai confundir os teus inimigos. Deus vai deixar eles envergonhados e confundidos. Quando eles pensarem que você pereceu, que você perdeu, que você caiu, eles vão ver você abençoado, renovado, cheio do poder de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Eles foram desguarnecidos, eles foram pensando: é só pegar os despojos porque acabou todo mundo, é muito sangue. Mas que sangue que nada, era a própria água que Deus mandou, e o sol que Deus mandou também para refletir uma cor vermelha na água, para confundir o inimigo. Pela fé, Deus vai confundir os teus inimigos a partir do momento que você estiver em oração. Deus vai te livrar do laço do passarinheiro. Cava a cova que coronavírus não vai te pegar, não vai pegar a tua família. O que vai pegar a tua família, sabe o que é? É as águas de Deus, é os rios de Deus, é a presença de Deus, é a glória de Deus. Cava a cova aí na tua casa, cava a cova aí no altar da tua igreja. Você que é um líder, que é um pastor, cava a cova, porque o povo vai saber que lá tem água, porque a notícia vai rondar no bairro ou na cidade, e vão dizer na igreja daquele pastor lá, na igreja daquele obreiro lá, ali tem muita água, porque os crentes são cavadores de cova. E Jesus está perguntando: aonde é que estão os cavadores de cova? Porque eu estou querendo fazer milagre como eu fazia antigamente, porque eu estou querendo manifestar a minha glória como eu fazia, porque eu estou querendo derramar o meu espírito. Todo mundo aí, tem muita gente, logicamente, se a gente como igreja, a gente está orando por um avivamento, mas a gente não quer cavar cova, a gente quer um avivamento de forma fácil, a gente quer um negócio aí de forma tranquila, mas não tem outro meio não. Quer receber o avivamento de Deus, quer receber as águas do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua igreja, sobre a tua casa, não tem outro caminho, é através de cavar cova. Jesus, quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui nessa terra, e lá no Monte das Oliveiras, ele orientou os discípulos, disse assim: vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão ser cheios de poder. E Jesus subiu ao céu, e os discípulos foram para dentro de um cenáculo, e eles ficaram 7 dias. Você quer que eu te repita? 7 dias. Você quer que eu fale de novo? 7 dias. Quem hoje tem coragem de ficar 7 dias buscando a presença do Senhor? Quem hoje tem coragem de abrir uma cova tão funda? Aproximadamente 120 pessoas entraram dentro do cenáculo e começaram a cavar cova ali, até que a glória de Deus se manifestou, inundou a casa. A casa foi inundada pelo poder de Deus. A chuva foi chuva torrencial, foi chuva forte. Aí, irmãos, eles não conseguiram ficar dentro do templo, porque quando o crente está cheio, quando a cova dele está transbordando, ele não consegue ficar parado não, ele não consegue ficar estagnado não, o ministério dele não fica parado, e aonde ele chegar, ele está pregando, ele tem água para dar. Quando ele canta, sai água, sai unção de Deus, sai glória de Deus, porque a cova dele está transbordando, ele tem para ele, tem para dar para os outros também. A Bíblia diz que eles saíram de dentro daquele cenáculo, e Pedro, somente com uma pregação, 3.000 almas se converteram. Você sabe qual é a diferença? É os cavadores de cova.
ainda existem os cavadores de cova, ainda existem os crentes de oração, ainda existem aqueles que estão na moda antiga ainda, que crava o seu joelho no chão e busca ao Deus de Israel. Eu não estou falando aquela oração relâmpago, não, aquele que gasta tempo na presença do Senhor. 2 Crônicas 7,14, o povo fala muito nele, né? É uma época que está se falando muito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, orar e buscar a minha face. Orar e buscar a minha face. Qual é a diferença, pastor? Orar é uma coisa, buscar a face é outra. Senão, não precisava dizer orar e buscar a minha face. Qual é a diferença? Buscar a face de Deus é buscar intimidade com Ele. Buscar a face de Deus é procurar ser íntimo dEle, é gastar tempo em oração. É gastar tempo em oração. Para quê? Para que as covas sejam abertas. E pode ter certeza que se você abrir as covas, Deus vai mandar água, porque Deus não é mentiroso. Se você cavar as covas, Deus vai fazer o milagre, porque Deus não é mentiroso. Mas se você não quer cavar cova, como é que você quer o milagre? Não tem milagre sem sacrifício, não. 7 dias dentro do cenáculo, para eles poderem receber o poder de Deus na vida dele. Deus quer fazer algo grande na igreja, quer. Deus quer trazer o avivamento, quer. Mas a igreja vai ter que voltar a cavar covas. Eu sempre pensei o seguinte, que um dia viria perseguição sobre a igreja. Nós não estamos vivendo um tempo de perseguição ainda em alta escala. Isso é uma perseguição sorrateira. Nós temos no Brasil, nós temos muita gente aí evangélica na política. Então, por isso, nós ainda estamos podendo cultuar a Deus com uma certa liberdade. Tem uns e outros aí que estão lá tentando, embaralhar a vida dos crentes com esses projetos malignos para destruir a igreja e a família, mas tem aqueles que estão combatendo, lutando para que os crentes tenham liberdade. Mas eu sempre pensei isso, que talvez Deus vai permitir um dia essa perseguição chegar, não sei se vai ser ainda na minha geração. Para quê? Para que a igreja saia do comodismo e a igreja passe a cavar cova, porque só tem milagre se cavar cova, porque só tem água. Essa água aí é o poder de Deus, é o Espírito Santo se cavar cova. Era assim que a igreja primitiva fazia. Começa a ler o livro de Atos e você vai ver o forte da igreja primitiva. Não era o louvorzão, não era o show gospel. O forte da igreja primitiva era a oração. Eles perseveravam unanimemente em oração. A perseguição vinha, prendia Pedro lá dentro do cárcere, e a igreja se prendia dentro daquela casa lá, e iam orando, era de dia, era de noite, sei lá quanto tempo, eles iam clamando: Senhor, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, e as orações deles sacudiam o trono de Deus, e Deus olhava para a terra e dizia: tem crente cavando cova, vou enviar os meus anjos. Enviava os anjos, soltava Pedro, Deus operava sinais e maravilhas, porque era uma geração de cavadores de cova. Atos capítulo 3, vai ver como era a igreja primitiva. Porque a igreja primitiva era tão diferente da nossa? Porque a igreja primitiva valorizava a oração. No capítulo 3 de Atos, a Bíblia diz que Pedro e João estavam indo para o templo na hora nona, hora da oração. Deixa eu te perguntar, era 15 horas, onde 15 horas geralmente é a tarde da bênção. Mas deixa eu te perguntar, lá em Jerusalém, lá, era a tarde da bênção? Não, era tarde da oração. Na hora nona, Pedro e João estavam indo para o templo na hora da oração. Agora diga que 3 horas da tarde vai ter oração na sua igreja, na minha, ou seja, lá em qual for. Diga se o povo vai orar, diga se o povo quer cavar cova. Não, mas o povo quer ver milagre. O povo quer ver o paralítico andar, e a gente ora e fala assim: Senhor, volta a fazer os milagres que o Senhor fazia antigamente. Aí Deus fala assim: cava a cova. Está difícil. Não, a gente não quer cavar cova. Hoje em dia a gente tem muito conforto, tem ar-condicionado, tem smartphone, tem Facebook, tem WhatsApp, tem passeio, tem show. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui, eu estou sentindo a unção de Deus aqui nessa hora. Escuta aí, Pedro e João foram para o templo na hora da oração, que era a hora nona, 3 horas da tarde, e encontraram um coxo na porta do templo. Aí o coxo falou assim: me dá uma esmola. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse assim: não temos prata e nem temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos.
em nome de Jesus. Pegou na mão dele, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Porque Pedro, ele foi orar, mas Pedro tinha uma vida contínua de oração. Uma vida contínua de oração, muito mais do que nós. Eu estou falando nós, que eu não sou melhor do que você. Muito inferior à nossa vida de oração. Pedro, quando foi para o templo orar, ele foi orar, mas ele já vivia uma vida de oração. Você já imaginou se cada um pregador, antes dele subir no púlpito para pregar, ele passar 3 horas dentro de um quarto orando? Você já imaginou? Você já imaginou se uma igreja diz, vamos botar aí 100 pessoas, antes de ir para o culto de domingo, todo mundo plantar o joelho lá 1 hora antes de chegar na igreja, já vai chegar lá na igreja sapateando na brasa, já vai chegar lá na igreja derramando unção, se encontrar um caído lá já vai evangelizar, porque está cheio da unção, está cheio do poder de Deus. Então olha o que ele diz, não temos ouro nem prata, mas o que temos isso te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o coxo entrou para dentro do templo, não andando, irmão, ele entrou pulando, saltando e glorificando o nome daquele que vive para toda a glória. Irmãos, quando os inimigos chegaram lá, eles encontraram o povo de Deus renovado, revigorado, pela fé. Deus está te renovando aí, através desse vídeo, pela fé, Deus está derramando essa água aí sobre a tua vida e está dizendo assim, permanece buscando a minha presença, entra mesmo num propósito comigo, coloca o seu relógio para despertar lá 3 horas da manhã. É uma batalha, não é fácil não, não é fácil, mas vale a pena cavar cova. Quando eles chegaram lá, eles encontraram os exércitos revigorados, cheios de ousadia e de autoridade, e botaram os moabitas para correr e ganharam a peleja. Recebe aí essa palavra, que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.